Olá, galera! Vou fazer com vocês agora a questão 81 da Unesp de 2023. Nos instrumentos musicais de corda, as cordas apresentam diferentes espessuras e diferentes densidades lineares de massa, para que aquelas que emitem sons mais graves não precisem ser muito longas, o que inviabilizaria a construção do instrumento. Detalhes das cordas de um violoncelo. Para ilustrar o fato de que as cordas que emitem sons mais graves precisariam ser muito longas, considere duas cordas, 1 e 2, ambas com extremidades fixas, que apresentem espessuras iguais, mesma densidade linear de massa e que estejam submetidas à mesma força de tração. Quando essas cordas vibram em seus modos fundamentais, a frequência da onda sonora emitida pela corda 1 é 150 vezes maior do que a frequência da onda sonora emitida pela corda 2. Sabendo que a corda 1 mede 5 centímetros, o comprimento L2 da corda 2 deve ser de... Bom, pessoal, a gente tem uma questão aqui que envolve harmônicos, né? E ele fala justamente do harmônico fundamental. O que é o harmônico fundamental? O harmônico fundamental é o primeiro harmônico de uma onda estacionária. Bom, como que a gente identifica o primeiro harmônico? Eu gosto de pensar no primeiro harmônico como a menor onda que eu consigo formar entre as duas extremidades. Por isso que é importante a gente saber se a extremidade é uma extremidade fixa ou livre. No caso da extremidade fixa, por exemplo, qual que é a menor onda que a gente consegue formar nas extremidades fixas? E aí o segredo é, extremidades fixas serão nós, extremidades livres serão ventres. Então, a menor onda que eu consigo formar entre dois nós, ou seja, entre duas extremidades fixas, ó, o nó de uma onda estacionária, pessoal, vai ser dado justamente pelo ponto central da onda. Então, ó, isso daqui representa o primeiro harmônico, que é a menor onda que eu consigo representar, então, entre essas duas extremidades fixas, entre dois nós. Isso daqui representa quanto de uma onda? Quanto do ciclo de uma onda? Isso daqui é metade do ciclo de uma onda, quer dizer que isso daqui corresponde a lambda sobre 2. A onda estacionária, pessoal, cuidado, que normalmente ela é representada com duas formas, né? Então, normalmente vai ter esse traço aqui de cima e também vem o traço aqui de baixo para mostrar que essa onda ela está oscilando entre essas duas posições, tá? Mas eu recomendo que na hora de analisar, vocês olhem só para um desses. Então, você não precisa olhar para as duas partes aqui. Uma delas já é suficiente para fazer a análise. Beleza, isso daqui é o que a gente vai ter na questão, tá? Então, são duas extremidades fixas, a gente teria lambda sobre 2. Quais seriam outros harmônicos, outros primeiros harmônicos possíveis? Eu poderia ter aqui, ó, duas extremidades livres, que a gente pode ter, por exemplo, em tubo sonoro aberto. Então, um tubo sonoro aberto, entre dois ventres, a menor onda que eu consigo formar é essa, então a gente teria também lambda sobre 2. E aí, um outro caso seria uma extremidade livre e a outra extremidade fixa. Ou seja, a menor onda que eu teria entre um ventre e um nó. Nesse caso aqui, a gente teria lambda sobre 4. Então, esses seriam os harmônicos fundamentais para esses três casos, que são os casos que normalmente aparecem, tá? No caso da questão, a gente vai estar interessado nesse primeiro aqui, que representa o primeiro harmônico, então, quando a gente tem duas extremidades fixas. Beleza, então, voltando para a questão, tem uma outra informação que ele dá que é muito importante. Ele fala que a densidade das cordas é a mesma, a densidade linear, e ele fala para a gente também que a tração é a mesma. Por que que isso é importante? Em uma corda, uma outra forma, além da fundamental da ondulatória, que é o V lambda F, uma outra forma que a gente tem para descobrir a velocidade é justamente pelo que a gente chama de equação de Taylor. A equação de Taylor ela vai dar a velocidade de propagação da corda de acordo com a densidade linear da corda e a tração da corda. Então ele fala que a velocidade de propagação da onda nessa corda ela vai ser dada pela raiz da tração sobre a densidade linear. Isso daqui, então, ó, esse símbolo que a gente tem aqui, nesse caso, ele representa a densidade linear da corda. Só que como ele falou para a gente que esses dois fatores,
são os mesmos para as duas cordas, então a gente pode admitir que a velocidade de propagação vai ser a mesma. Então, mesma tração e densidade linear, eu posso concluir então que terão a mesma velocidade de propagação. Então, para esse caso aqui, a gente pode dizer que, no caso da equação de Taylor, como a gente tem a mesma velocidade de propagação, agora a gente pode pensar na relação fundamental da ondulatória aqui, V igual a lambda F. Então, para a corda 1, eu posso dizer que a velocidade de propagação na corda 1 vai ser lambda 1 vezes F1. E na corda 2, eu posso dizer que a velocidade vai ser lambda 2 F2. Como a gente tem a mesma tração e a mesma densidade linear, essas velocidades são iguais, portanto, eu posso admitir aqui que lambda 1 F1 vai ser igual a lambda 2 F2. Então, ele deu para a gente a informação de que a frequência da corda 1, a frequência da onda sonora emitida pela corda 1 é 150 vezes maior do que a frequência da onda sonora emitida pela corda 2. Então, eu posso falar que isso daqui é a nossa equação 1. E aí ele fala para a gente que a frequência 1 ela é 150 vezes maior que a frequência 2. Então, se a gente substituir justamente essa relação, então 2 em 1, eu posso dizer que lambda 1 é F1, só que F1, vamos colocar aqui, ó, que é o 150 F2. Então, 150 F2, ele vai ser igual a lambda 2 F2. A gente pode simplificar essa frequência, então teremos aqui F e F. Então, a gente consegue achar uma relação aqui entre os comprimentos de onda. Tá, mas ele não está me pedindo comprimento de onda, ele está me pedindo comprimento da corda. Só que se a gente olhar aqui, ó, nesse primeiro caso, a gente sabe que como está na extremidade fixa, isso aqui corresponde ao primeiro harmônico, que corresponde a lambda sobre 2. Então, isso é lambda 1 sobre 2. O que quer dizer que o lambda 1 ele vai ser de 10 centímetros. Agora, na corda 2, a gente sabe que isso daqui também corresponde a lambda 2 sobre 2. Como a gente não tem o valor aqui do L2, que é justamente o que a gente quer determinar, eu posso falar que o lambda 2 ele é de 2 L2. Então, se a gente substituir aqui nessa relação que a gente tem, a gente pode falar que lambda 1, que é justamente de 10 centímetros, vezes 150, isso daqui vai ser igual ao lambda 2, só que o lambda 2 equivale a 2L2. Então, 2L2, a frequência a gente já simplificou, quer dizer então que L2 vai ser de 1.500 dividido por 2. Então, esse lambda 2, ele corresponde a 750 centímetros. Por que centímetros? Porque eu usei esse comprimento de onda 1 em centímetros. Então, 750 centímetros, como ele dá a resposta para a gente em metros, corresponde a 7,5 metros. Lembrando que para fazer essa conversão de centímetro para metro, a gente divide por 100. Então, teremos aqui a alternativa A. Tudo bem? Bom, pessoal, se ficar alguma dúvida, deixem aí para mim nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.